Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E neste podcast de hoje nós recebemos o professor Ibirá Barreto. Seja bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, que será o último podcast desse ano, nós vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre essa mudança de ciclo, sobre o ano novo que virá. E para começar, Ibirá, eu gostaria que você falasse um pouco, porque de um modo bem amplo, bem genérico, nós percebemos que as pessoas, de um modo geral, imaginam que só pelo fato de o ano mudar, as coisas vão mudar. Então eu gostaria que você que você iniciasse o nosso podcast falando um pouco sobre o que significa esse ciclo que está mudando, o que simboliza o ano novo, enfim, como a filosofia enxerga esse processo. Pois bem, todos sabem que o movimento da Terra ao redor do Sol tem esse ciclo, dura aí seus 365 dias e algumas horas, né? Essas horas vão se acumulando ao longo de 4 anos e formam um novo dia, que é o chamado ano bissexto. Obviamente, esse movimento de translação da Terra ao redor do Sol comanda toda essa dança da natureza. Então, toda essa ciclicidade, as estações do ano, né? E é importante que tenhamos consciência desses ciclos, né? Falávamos recentemente a respeito do Natal, e o Natal ele é próximo justamente do dia mais curto do ano, no hemisfério norte, claro, que é o solstício de inverno. E todas as grandes culturas sempre comemoraram esses momentos, não é? Esses momentos de passagem, para que o tempo simplesmente não passe despercebido, né? Para que nós possamos entrar em conjunto, né? Entrar em harmonia com os ciclos da vida. E várias culturas, todas as culturas precisam de um calendário. Você tem o calendário chinês, você tem o calendário dos islâmicos, você tem o calendário judaico, cada um tendo o seu ano zero em algum momento especial. Por exemplo, no Ocidente, nós tomamos como referência o nascimento de Jesus Cristo, que é um mestre que teve uma influência enorme na nossa cultura. Daí você vai ter esse elemento que é natural, que é o próprio ciclo da natureza, que é algo que, independentemente da sua cultura, você vai seguir. E também, claro, existem esses marcos importantes, não é? O nosso próprio calendário também passou por várias mudanças, não é? Embora ele guarde ainda muitos elementos lá do Império Romano. Por exemplo, o mês de janeiro é referente ao deus Janus. Janus ele era o senhor das portas, era um deus muito interessante, porque ele possuía o rosto de um velho e o rosto de um jovem. Então ele simbolizava justamente essa passagem, né? Essa passagem de um ciclo para o outro. Dessa forma, é interessante ver como diversas culturas antigas influenciam no nosso calendário de hoje. Existem estudos muito interessantes a respeito disso, a forma como diversos calendários foram sendo trazidos. Em geral, os sacerdotes da antiguidade comandavam esses ciclos, né? As datas comemorativas, enfim. Então, sempre houve um sentido sagrado, né? Não só astronômico, mas um sentido astrológico. Em geral, a astrologia é tida como a mãe louca da filha sensata, que seria a astronomia, mas é que a astrologia é pouco compreendida nos dias atuais, né? Pois ela vai falar de uma conexão profunda entre os astros e entre todos os elementos do universo. E é interessante porque eu não podia deixar de fazer essa menção agora. Vem a ideia do fim do ano e nós temos um hábito, nossa cultura moderna, da leitura do mapa astral, sobretudo nesse momento. E como diria Helena Blavatsky, os astros inclinam, mas não determinam. Ou seja, é interessante como a gente espera que algo de fora, uma leitura de um mapa astral, por exemplo, olha como é que vai ser o ano que vem, ou a leitura dos traços da mão, como são feitos pelos ciganos, por exemplo, isso tudo vai determinar o nosso futuro sem nenhuma ação consciencial de nossa parte. Isso é muito interessante porque cada vez mais nós temos caído nesse vazio
e ficamos ignorantes e muitas das vezes irresponsáveis até pelo nosso destino. Então, uma vez que o ano passa, as coisas se ajustam naturalmente por uma força qualquer. É isso mesmo, é um referencial externo, não é? Nós, em geral, esperamos que o que vem de fora arrume as coisas. E mesmo que, quando você pega essas ciências antigas, como a quiromancia ou a astrologia, elas guardam uma sabedoria insuspeitada, uma sabedoria antiga, porém, utilizamos às vezes de uma maneira muito exotérica, ou seja, de uma maneira muito rasa, sem a devida profundidade, não é? E acabamos por cair nessa superficialidade. Então, nós sabemos que tem um sentido essas ciências, não é? Elas têm a sua utilidade, porém como ferramentas, não é? Não como algo que vai direcionar as nossas decisões, porque nós temos que procurar entender que existem sim os ciclos, porém muito mais vale aquelas coisas que dependem de nós, como dizem os sábios estoicos, né? Então temos que ter essa consciência, porque senão os ciclos vão virar, os ciclos vão passar e nós não vamos tirar nenhum proveito disso. Não vamos aprender aquilo que nós precisamos aprender com cada um dos ciclos. E isso se dá de uma maneira bem simples, Ibirá, por exemplo, com a data do nosso aniversário. Nós, às vezes, imaginamos que pelo fato de ficarmos mais velhos em uma data específica do ano, que para nós deveria ser importante em um momento de consciência, de reflexão do que fizemos no ano anterior, do que semeamos, enfim, de como agimos, como atuamos como seres humanos e se o fizemos ou não. E isso acaba passando batido porque nós temos perdido algo fundamental, que é o entendimento do que implica esses ciclos e da nossa consciência em relação a eles. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque nós temos visto esse comportamento inconsciente, digamos assim, o que isso tem gerado. Que males nós podemos observar na sociedade de um modo bem prático hoje em função dessa ignorância dos ciclos? O que isso tem nos trazido de demérito e de problemas? Como nós podemos enxergar isso de uma maneira bem evidente na sociedade? Bem, para começar, ocorre uma violência contra a nossa própria necessidade de recolhimento ou de se colocar em ação, não é? Existe um momento correto para cada coisa. Eu acho muito interessante como, por exemplo, um surfista. Ele não pega a onda na hora em que ele quer. Ele precisa identificar o momento correto de se colocar em harmonia com essa força da natureza que é a onda. Então, nós deveríamos ser um pouco mais conscientes dos ciclos, não é? Procurar sentir esses ciclos e saber qual é o momento de se recolher e qual é o momento de se colocar em ação. Então eu vejo isso como algo muito importante. Existe uma coisa muito artificial de que é uma busca por uma meta, por uma performance, sempre de alta performance o tempo todo. Ninguém funciona assim. Todo o universo manifestado funciona através de ciclos. Então nós temos que procurar entender isso dentro de nós e fora de nós também, para que possamos realmente realizar aquilo que nós precisamos realizar. E não só de ciclos, não, Ibirá, mas de leis também. Porque, como você bem mencionou, nós podemos observar isso na natureza. Ou seja, a natureza respeita um ciclo, respeita a lei. Ela não é desobediente, não é rebelde. Ou seja, ela entende que o momento de recolhimento é o inverno, o momento de expansão após a primavera é o verão. Enfim, o outono já é esse prenúncio, esse prefácio de recolhimento. Ou seja, todos esses ciclos da natureza, eles nos ensinam sobre algo. E é interessante que nós temos cada vez mais perdido essa relação com a natureza e, como você bem colocou, esse momento exato de fazer as coisas ou o momento exato de também não fazê-las. Porque quando nós não compreendemos a natureza que flui ao nosso redor, como se isso fosse uma viagem astral, mas na verdade é uma coisa bem concreta, nós deixamos de respeitar essas mesmas leis que a natureza há bilhões e bilhões de anos respeita, não é? E cada vez mais nós temos caído nesse senso comum, que é o que nós temos visto hoje. E além do mais,
O outro fator importante, que é o que você bem citou agora há pouco, é essa meta, essa performance, não é? Ou seja, nós sempre queremos mais. Então o sujeito ele fica a semana inteira medindo as suas metas, o que deve alcançar, seja no trabalho, na sua vida pessoal. Inclusive hoje é sabido que existem aplicativos até para medir o tempo de meditação. Sim, o ser humano, na verdade, ele está sempre buscando a felicidade, não é? O próprio Aristóteles fala desse tema de forma brilhante. E quando a nossa consciência diminui, acaba ocorrendo essa mecanização. Recentemente eu lia um texto da professora Adélia, que é a atual diretora internacional da Nova Acrópole, e ela lança muitos insights a respeito dessa questão. Ela fala assim que geralmente nós falamos aquelas palavras tradicionais, Feliz Ano Novo. E ela coloca essa questão assim, puxa, é novo, ok, mas será que ele vai ser feliz só porque é novo? Às vezes nós caímos nessa, só porque é novo vai ser melhor? Não necessariamente. Isso seria uma concepção um pouco simples demais para para um filósofo, não é? Por exemplo, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas não vão se apagar do dia para a noite, porque isso nos exigiria um modo de vida diferente. E mudar a nossa maneira de viver nem sempre é fácil, né? Porque exige movimentar forças dentro de nós mesmos. Né? E tem outra questão também, porque nós não concebemos a felicidade da mesma maneira. Né? Então, às vezes, nós falamos Feliz Ano Novo, mas, primeiro, nós não sabemos como nós vamos buscar essa felicidade para nós mesmos e também nós não temos uma ideia clara de que tipo de felicidade nós estamos desejando para os demais. Se for uma felicidade conforme é colocada na mídia ou nas propagandas, provavelmente a felicidade vai ser adquirir coisas, comprar coisas ou fazer viagens sem consciência nenhuma, só pelo prazer de tirar uma foto em um local turístico famoso, sem gerar nenhuma conexão com aquilo que você realmente vivenciou ali. E outra coisa importante também de ressaltar, nesses momentos, geralmente quando vira o ano, a gente já está com o celular cheio, repleto de mensagens no WhatsApp, por exemplo, sempre muito parecidas, muito similares, né? Às vezes de pessoas que você não tem tanto contato e você recebe essas mensagens de uma maneira bem mecânica, né? É como se a pessoa nem refletisse o que ela está falando para você e não gerasse uma energia, uma reflexão, ou alguma profundidade para falar coisas com um pouco mais de sensatez, né? Ou seja, Feliz Ano Novo, que tudo seja bom, que tudo melhore, tudo de bom. E nós percebemos que isso se torna uma tônica, uma forma comum de comportamento, onde nós não refletimos quase nada. Então você falou muito de consciência nesse processo. A consciência é o que determina esse entendimento dos ciclos? Sem dúvida. E, inclusive, a própria consciência, eu diria que está conectada com essa busca da felicidade humana. Nós, em geral, dizemos que o ser humano é um ser racional. Infelizmente, isso não é verdade. Nós somos extremamente emocionais e confundimos muitas coisas porque quando você pensa, deveríamos ser racionais, será que isso implica em uma frieza? Muito pelo contrário, é que o emocional está mais conectado ao instinto, não é? E, na verdade, a razão é algo que realmente nos distingue dos animais. É algo que vai se sobrepor a esse simples gostar ou não gostar. Então nós precisamos olhar as coisas de uma forma um pouco mais objetiva. E a nossa consciência, que teria um elemento, inclusive, até além da razão, algo que vai um pouco além disso, né? Que está conectado com certas aspirações filosóficas e até mesmo, em algum grau, aspirações espirituais. A conexão com esse elemento vai realmente fazer com que nós tenhamos condições de apreciar a vida de uma forma humana e não de uma forma condicionada pelos instintos. O que é essa forma condicionada pelos instintos? É quando você está condicionado pelo seu egoísmo, não é? Ou condicionado pelo que você gosta ou não gosta. Inclusive, a própria questão da felicidade, não é? Ela não pode ser satisfeita através da busca de prazeres grosseiros.
Até porque esses prazeres são muito efêmeros, passam muito rápido. Você pega no final do ano, costuma haver esses banquetes muito fartos. Quanto tempo dura o prazer advindo de uma boa refeição? Muito pouco. São alguns momentos ali e rapidinho o seu estômago já está cheio. Logo, a busca da felicidade através da satisfação do instinto não pode ser duradoura. Ela é muito, muito efêmera, passa muito rápido. Nós devemos, obviamente, buscá-la em elementos mais profundos, em elementos realmente humanos. E aí nós vamos falar o quê? De questões filosóficas. Por acaso não seria também prazeroso uma conversa filosófica? Certamente que sim. Então nós podemos nos refinar um pouco mais, não é? Porque senão os anos vão passando e não necessariamente um ano vai ser mais feliz que o outro. Porque ao mesmo tempo que nós, apesar de toda essa busca pela felicidade, nós notamos que a infelicidade sempre está nos acompanhando também. E se você pegar para analisar, por que motivo essa infelicidade nos segue? Com certeza vai estar aí algum elemento a respeito de ignorância, não é? Como nos diz o Siddhartha Gautama, o Buda, a ignorância associada ao desejo é fonte de dor, não é? Então nós deveríamos pensar mais a respeito dessas coisas e não apenas pensar, porque a medida da nossa compreensão, a real medida do que nós realmente compreendemos ou não, eu diria que é a forma como nós nos comportamos. Por exemplo, se diante da morte de algum ente querido nós nos desesperamos completamente, isso é sinal de que nós não conseguimos entender muito bem essa questão da imortalidade da alma, essa ideia de que o ser humano possui uma essência duradoura. Porém, intelectualmente, às vezes, sim, a pessoa entende que existe uma vida após a vida. E só aproveitando o ensejo, Ibirá, evidentemente você não está falando aqui de uma frieza em relação à morte ou de uma indiferença. Pelo contrário, uma compreensão um pouco mais profunda, mais filosófica, de que há algo em nós que subsiste para além da morte. Inclusive é interessante que no próprio Fédon, ou a imortalidade da alma, onde o Platão aborda esse tema, ele fala que no momento da morte algo escapa, não é? E permanece vivo após a morte. Ele está se referindo justamente à alma, a essa alma imortal. Então é muito interessante lembrarmos isso e deixarmos claro para não parecer uma indiferença em relação à morte, mas sim uma compreensão um pouco mais profunda em relação ao que ela simboliza, evidentemente. Perfeitamente, Danilo. E assim como com relação a esse assunto, poderíamos falar sobre vários outros, porque nós temos ensinamentos belíssimos, frases belíssimas a respeito de diversas questões que afetam o ser humano. Porém, na prática, o nosso grau de compreensão vai ser medido através da melhor maneira com que nós possamos manejar as situações que aparecem. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, Ibirá, eu gostaria que você fizesse as considerações finais e o que de mais útil todos nós podemos extrair disso que dialogamos nesse podcast, nesse novo momento, nesse novo ciclo que vamos entrar agora nesse ano novo. Qual é a mensagem final que você poderia nos trazer? Bem, quando nós chegarmos às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro, um minuto a mais nós estaremos em um outro ano. Porém, para além dessa passagem de um calendário, nós precisamos fazer com que as nossas atitudes possam mudar no ano seguinte, porque se nós continuarmos sendo do mesmo jeito, o ciclo não vai melhorar. Nós temos que nos tornar melhores e parar de colocar a culpa nas circunstâncias externas. Porque se nós nos preocuparmos excessivamente, por exemplo, com relação à economia, com relação à política, esses são assuntos que nós temos que estar inteirados. Porém, o que vai realmente reger o nosso feliz ano, eu diria que são os fatores internos, são os fatores que dependem de nós. Dessa forma, como nós citamos aí agora há pouco o Siddhartha Gautama, ele dizia que a grande fonte da dor é o desejo associado à ignorância. Bem, se a ignorância causa dor, eu diria que o seu contrário, que é a sabedoria, ela pode nos trazer um pouco mais de felicidade. E temos que lembrar que essa felicidade absoluta não existe aqui no mundo manifestado.
porque a felicidade para o ser humano é algo que está para além dos olhos, para além do que nós possamos experimentar com os nossos sentidos. Isso é uma chave muito importante para vivermos como seres humanos. E, por fim, como nós mesmos conversávamos agora há pouco, não é, Danilo? Certas provas se repetem. Se elas se repetem, na verdade é porque nós ainda não aprendemos aquilo que nós precisávamos aprender com aquela prova específica. Então, ao invés de reclamarmos, puxa, o ano mudou e as provas continuaram as mesmas, nós deveríamos olhar para nós e ver aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos mover dentro. Isso exige vontade. Isso não vai acontecer do nada, porque a folhinha vira, mas se nós não escavarmos no nosso íntimo e não retirarmos esse ano novo, essa mudança de comportamento de forma muito evidente, as coisas vão continuar as mesmas. Bem, Ibirá, eu gostaria de agradecer então a sua explanação. Dessa maneira encerramos o nosso podcast e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e, de forma um pouco mais consciente, um feliz ano novo a todos. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Desejo também um feliz ano novo, com mais consciência, a todos nós. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Romance para Piano e Violino, OP número 11.